Olá, que a paz de Jesus nos envolva para mais este momento de estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Este encontro é dedicado à Revista Espírita de abril de 1859 e foi preparado com muito carinho para a gente aprofundar nossa compreensão e, claro, ajudar na reflexão para o quiz. Hoje, o nosso papo é sobre um tema que é sempre necessário e muito atual: as fraudes espíritas. A doutrina espírita sempre nos convida a ter uma fé raciocinada, não é mesmo? Por isso, a ideia desse estudo não é, de jeito nenhum, nos fazer perder a confiança. É justamente o contrário. A gente busca aqui fortalecer a nossa fé com as ferramentas da razão e do discernimento, que é um princípio fundamental que Allan Kardec nos ensinou. Então, vamos mergulhar nisso juntos. O nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos que são essenciais para a gente construir uma fé mais sólida. Primeiro, a gente vai entender por que esse tema é tão necessário. Depois, vamos explorar os riscos da credulidade. Na sequência, Kardec nos dá critérios bem práticos para o discernimento. A gente vai ver também qual deve ser a nossa postura quando a dúvida aparece e, por fim, vamos fazer uma síntese para fechar bem o nosso aprendizado. Ficar de olho nessa estrutura já é um ótimo caminho para o quiz, viu? Vamos então ao nosso primeiro ponto. Olha, abordar o tema das fraudes não é um convite para a gente sair desconfiando de tudo e de todos. Na verdade, é um ato de proteção. O objetivo aqui é zelar pela seriedade, pela moralidade e pela integridade do estudo espírita sério. Sabe, Kardec nos ensina a não sermos ingênuos. A fé raciocinada exige que a gente examine, que a gente compare e que a gente supere aquela credulidade cega. O Espiritismo não tem nenhum medo do exame. Muito pelo contrário, ele o incentiva, porque a verdade, no fim das contas, sempre se fortalece com uma análise criteriosa. Mas para a gente poder proteger o nosso estudo, a gente precisa entender contra o que estamos nos protegendo. Afinal, por que as fraudes sequer aparecem? A Revista Espírita nos oferece uma análise bem profunda das motivações humanas que podem levar a esse engano deliberado. E o que é bem interessante aqui é a clareza dessas motivações. A fraude não acontece do nada, ela quase sempre tem um objetivo por trás. Pode ser a vaidade, sabe? Aquela vontade de se sentir especial. Pode ser a busca por transformar o sagrado em espetáculo. Mas, frequentemente, como o texto aponta, existe um interesse material envolvido. E aqui tem um ponto que é simplesmente crucial. É fundamental a gente saber diferenciar o erro sincero da fraude intencional. Uma pessoa pode se enganar de boa fé, talvez por falta de conhecimento ou por interpretar algo de forma equivocada. Agora, outra coisa completamente diferente é enganar de propósito para tirar alguma vantagem. A nossa análise precisa ser justa, precisa ser caridosa, mas também precisa ser lúcida. E como está escrito na Revista Espírita de abril de 1859, a melhor de todas as garantias é um desinteresse absoluto. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que essa frase ilustra o ponto de uma forma brilhante. Onde não há nada a se ganhar, nem dinheiro, nem prestígio, um motivo para enganar simplesmente desaparece. Esse é um dos princípios fundamentais para nossa avaliação, é a verdadeira pedra de toque da sinceridade. Muito bem, agora a gente chega na parte, digamos, mais prática do nosso estudo. Kardec não só aponta o problema, ele nos oferece ferramentas, um verdadeiro roteiro para a gente poder analisar os fenômenos de forma séria e segura. Então, quais são os sinais de alerta que a gente deve observar? A revista nos indica alguns bem claros. Comunicações cheias de contradições, sabe? Quando a história não fecha. Promessas que soam milagrosas demais. A transformação do fenômeno num show. E, claro, qualquer tipo de interesse financeiro. Um ponto muito importante é quando alguém alega produzir fenômenos quando bem quer. Isso é um grande alerta, porque as inteligências espirituais sérias não se submetem aos nossos caprichos. E como está escrito na Revista Espírita, de abril de 1859, é preciso desconfiar de todos quantos fizessem desses fenômenos um espetáculo, um objeto de curiosidade ou um divertimento. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que esse é um critério essencial. Qual o propósito da manifestação? Se for só para entreter ou satisfazer a curiosidade e não para a elevação moral, o consolo ou o aprendizado, a gente deve ter um pé atrás. O estudo espírita é coisa séria. E pelo lado positivo, como é que a gente pode verificar a autenticidade? Bem, os critérios são igualmente claros. A qualidade moral e a lógica dos ensinamentos são o mais importante. O fenômeno em si é secundário. O que a mensagem ensina é que é o principal. E claro, o caráter e o desinteresse de quem serve como intermediário e as circunstâncias gerais em que o fenômeno acontece, tudo isso é fundamental. Fica aqui uma reflexão para todos nós e uma dica valiosa para o quiz, hein? O que realmente importa
É o efeito surpreendente de um fenômeno, o espetáculo? Ou é a lição moral que a gente pode tirar dele? Para Kardec, a resposta é claríssima. A utilidade moral sempre vem em primeiro lugar. E como está escrito na Revista Espírita de abril de 1859, não reconhecemos ainda no charlatanismo o dom de dar sabedoria a um ignorante ou talento a quem não o tenha. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que essa é a prova final. A fraude pode, quem sabe, imitar um fenômeno físico, mas ela não consegue forjar sabedoria, conhecimento profundo ou uma elevação moral que o intermediário não possui. O conteúdo da mensagem é, em última análise, o selo da sua verdadeira origem. Muito bem, mas e quando a dúvida surge? Como um estudante do Espiritismo deve se comportar numa hora dessas? A orientação que recebemos é de serenidade, de razão e, acima de tudo, de muita caridade. O caminho recomendado é um processo de maturidade e de equilíbrio. O primeiro passo é manter a calma, evitando o pânico ou alarde. O segundo é observar os fatos com atenção, com o olhar de estudioso, sem preconceitos. O terceiro, que é fundamental, é a prudência. Não julgar de forma precipitada, nem espalhar boatos que podem ferir e causar mais confusão do que clareza. E por fim, o caminho para a solução não é a condenação, mas sim o estudo sério e o esclarecimento. E para proteger um grupo de estudos, esses princípios se aplicam coletivamente, não é? Um objetivo moral elevado, disciplina, ausência total de interesse material e um ambiente de caridade e humildade. Tudo isso cria uma atmosfera onde o engano simplesmente não encontra espaço para prosperar. Bom, estamos chegando na nossa reta final. Vamos então para a nossa síntese, organizando as ideias centrais deste estudo. Isso vai ser muito útil para a gente fixar o conteúdo e, claro, para a nossa avaliação no quiz. Então vamos lá. Se a gente tivesse que resumir, quais seriam os pontos-chave? Primeiro, o desinteresse absoluto é a maior garantia contra a fraude. Segundo, o conteúdo e o valor moral de uma mensagem sempre superam a aparência do fenômeno. E terceiro, a fé raciocinada nos convida a examinar tudo com critério, não por desconfiança, mas por amor à verdade. E como está escrito na Revista Espírita de abril de 1859, o Espiritismo só terá a ganhar com o desmascaramento dos impostores. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que essa frase é poderosa e encorajadora. Ela nos mostra que a verdade não é frágil, pelo contrário, ela se fortalece quando a gente a limpa do engano e da má-fé. Não devemos ter medo de examinar. O exame criterioso é um ato de zelo pela doutrina. E essa é a mensagem central que fica para a gente. A verdade, especialmente a verdade espiritual, ela não depende de artifícios. A força dela está na sua própria lógica, na sua coerência e, acima de tudo, no bem e na transformação moral que ela é capaz de gerar em nós. Para encerrar, fica esta reflexão. Que este nosso estudo nos ajude a caminhar com equilíbrio, sem ingenuidade, sem fanatismo e sem medo, mas sempre com discernimento, serenidade e caridade em nosso coração e em nossa jornada de aprendizado. Muito obrigado pela companhia e bons estudos a todos!